Olá pessoal, belo dia para todos, força e honra. Eu estou aqui novamente para complementar os nossos comentários, os nossos estudos, enfim, aquilo que pelo menos eu compreendi acerca da sabedoria hiperbórea. Novamente estamos aqui num local, numa praça muito agradável, com pássaros, uma escola de crianças ao lado. Acredito que é um lugar mais tranquilo do que a última vez em que nós conversamos, né? Que era do lado de uma avenida. Estamos aqui ao lado dos passarinhos, pelo menos por enquanto. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês, dando uma continuidade nas nossas conversas, nos nossos comentários, é a respeito do engano. Nós falamos do engano no final da nossa última conversa. Nós fomos enganados. Os nossos espíritos eternos foram enganados, aprisionados aqui, nesse mundo material, nesse mundo de matéria e energia, que não é só a Terra, tá? É um universo. Tá? Essa bolha universal foi criada por um ser, e esse ser tentou fazer algo semelhante ou copiou do universo do incognoscível, ou seja, onde tudo realmente é perfeito. Então nós estamos aqui, os pássaros cantando, nós estamos aqui com muita vegetação, as árvores, um local acolhedor, agradável. Mas, como diz até o nosso camarada Francisco, você levanta uma folha e você já vê ali a crueldade. Você vê um bicho comendo o outro. Um animal, um inseto, comendo o outro. Então, esse mundo que nós vivemos, na verdade, ele é feito de forma a nos enganar. Mostram-nos algo que não é o real. Na verdade, o mito é a realidade, e aqui é uma mentira. Isso nós vamos comentar mais para frente. Mas particularmente quando que se trata da natureza, vocês sabem que existem uns ecossistemas, vocês sabem que existem aquilo de um animal ter que se alimentar de outro, ou um animal ter que se alimentar de uma planta. Ou seja, tudo tem vida. Existe uma lei que faz com que todos os seres lutem pela sobrevivência. Das plantas aos animais. As pedras já é uma outra história, né? Que também a gente pode abordar num outro momento. Mas, no final das contas, tudo se alimenta de tudo. E voltando à gnose de Samael, nós aprendemos que existe uma lei nesse universo que tem um nome muito grande, que é chamada de trogo auto-egocrático cósmico comum. Vou até repetir para vocês. Trogo auto-egocrático cósmico comum. É uma palavra só. Trogo. O que é trogo? É alimentar-se. Auto-egocrático, ou seja, todos se alimentam de todos. Cósmico e comum, ou seja, em todo esse cosmos ou em todo esse universo, essa lei existe e é comum a todos os seres. Então, não se tem nesse nosso sistema um ser se alimentando do ar. Nós temos aí, claro, um pessoal que está se alimentando da luz do sol, está se alimentando do ar, enfim. Mas é uma outra história. Isso aí já é uma sutilização da alimentação. Mas, de qualquer forma, todos se alimentam de todos. Ou seja, para que um viva, outro tem que morrer. Certo? Isso no mundo vegetal, no mundo animal, nos insetos e tudo mais. Nós vemos um belo pássaro cantando, mas esse pássaro, para ele poder cantar,
para ele poder realmente nos dar o som do seu piado, da sua música, da sua melodia, ele tem que se alimentar. E normalmente se alimenta de outros seres. Então se alimenta de um inseto, se alimenta de uma minhoca. De alguma forma ele tem que se alimentar. Até mesmo os seres herbívoros. No caso eu sou vegetariana, mas eu tenho que me alimentar de vegetais. E os vegetais também têm vida. E todos os seres lutam para sobreviver. Então vejam a crueldade que é, né? E colocam na nossa cabeça que a vida e a morte são realmente necessárias. Ou seja, nós temos que nos conformar em nascer, crescer e morrer. E essa é a única realidade? Não, não é. Porque existem imortais. Existem imortais tanto aqui como no universo. Existem seres que não necessitam de forma alguma de se alimentar da morte de outros seres. Esse é um engano. É um engano assim que pega todos nós. Outro engano é achar que é normal o sofrimento, é normal a doença e é normal a morte. Alguns até acham normal a guerra. E nós vemos isso desde o início dos tempos, desde que se conhece a humanidade, até mesmo em textos antigos, em achados arqueológicos, nós encontramos a guerra. A guerra sempre existiu e sempre vai existir porque é uma forma que o demiurgo tem de se alimentar. Ele se alimenta da dor e ele se alimenta do sofrimento dos seres criados nesse universo. Então o engano começa a partir daí, começa a partir do momento em que a própria vida nesse universo existe. A vida vem da morte. Não há vida sem morte, não há vida sem sofrimento. Outro ponto importante é que a questão do amor, né? Outro engano, porque dizem assim, Deus é amor. O demiurgo, no caso, né? O Deus que nós estamos nos comentando aqui não é o Deus verdadeiro, o incognoscível segundo a sabedoria hiperbórea. Na verdade, é o Deus criador desse universo, nada mais, nada menos. Um Deus inferior, um Deus imperfeito. Tanto é que as coisas que ele criou são imperfeitas. Até hoje não existe perfeição nessa criação. E o que é pior, a culpa dessa imperfeição é jogada nas costas do homem, que é uma criatura dele. Ora, se nós somos perfeitos, como que nós vamos criar algo imperfeito? Como que o homem pode torcer a criação desse Deus perfeito, sendo que ele é criatura? Então há muitas incoerências. E a incoerência do amor é a pior de todas, porque foi inculcado para nós o amor aos nossos filhos, o amor à nossa família, o amor à nossa nação. Só que quando uma pessoa tem uma mente universalista, ela não pode pensar em amor, ou em paz, ou em perfeição, sabendo que outros seres como ela padecem de enfermidades, de fome, de guerras, de injustiças. É o caso, por exemplo, nós estamos aqui com a Venezuela pertinho de nós, nós estamos com a África, nós estamos com a Síria, uma série de países que estão passando por horrores da guerra, horrores da fome, horrores. E com isso, e querem nos fazer acreditar que tudo está perfeito, que é assim, que a vida é dessa forma. Mas a sabedoria hiperbórea
ela nos dá respostas e ela nos mostra por que as coisas são assim. Porque nós estamos vivendo no inferno. Nós estamos vivendo em um mundo totalmente imperfeito, criado por um Deus demente, completamente imperfeito, copiador, né? Bom, isso são pontos para a gente pensar, certo? São pontos para a gente analisar, né? Onde está a perfeição dessa criação, sendo que existem essas leis tão duras, tão terríveis, e tudo é jogado na culpa do homem. Ah, o homem pecou. Ah, o homem não aceitou o Criador. Depois nós vamos falar da história de Adão e Eva. Vai ser algo muito bacana, porque a história de Adão e Eva não é nada daquilo. E as respostas que a sabedoria hiperbórea dá são fantásticas, maravilhosas. Então estudem o Mistério de Belicena Vilca, baixe esse PDF, entre em contato com os nossos grupos de estudo. Nós passamos o PDF de graça, porque ainda não temos, como alguns dos nossos camaradas, não temos um editorial, mas as pessoas podem imprimir. Eu fiz isso com o meu primeiro livro do Belicena Vilca. Eu imprimi tudo e não foi muito caro. E vale a pena, porque ali estão muitas respostas para quem buscou a vida toda como eu. Então, para todos, agradeço por terem me ouvido mais uma vez. E vamos na próxima oportunidade falar sobre a tal da história de Adão e Eva. Tá bom? Força e honra para todos.